E a palavra diz assim: vede, irmãos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ei, veja, ele está dizendo assim: vejam, contemplem, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Eu quero assim compartilhar algo e talvez o tema pode ser, eu falei domingo passado em paternidade, mas também pode ser as veredas antigas de Deus, ou os caminhos eternos de Deus. Qualquer um desses três eu acho que está dentro do que eu quero ministrar essa noite aqui, desse assunto que eu creio que possa nos ajudar bastante na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Porque muitas vezes a gente pauta a nossa vida cristã e se preocupa muitas vezes para viver de forma que esteja condizendo com Deus, para que a gente possa ir para o céu quando morrer. Mas o que Deus espera de nós não é isso. Ele tem algo muito mais para nós aqui enquanto vivermos. Ele quer que nós cumpramos o desígnio dele. Então não é só ser salvo. Então você não deve pensar em viver corretamente só para ser salvo, mas viver corretamente para realizar o propósito de Deus. Então escute. Segundo Miles Monroe, dizia que tem 5 perguntas que diariamente o ser humano faz para si mesmo, todo ser humano. E que o Craig Hill, aquele homem que Deus deu a ele a revelação do seminário Veredas Antigas, ele resumiu essas 5 perguntas em 2 perguntas, em 2 palavras, que eu creio assim que é muito importante nós estarmos sempre refletindo sobre isso, termos de fato o entendimento correto dessas 2 palavras. Primeiro, assim, o que ele fala, Craig Hill, é sobre, porque assim, as 5 perguntas seria da onde eu vim, quem sou eu e para onde eu vou e o porquê eu estou aqui, né? Até na época quando eu era presbiteriano, lá na igreja presbiteriana, antes de ir para o seminário, tinha um hino que era cantado pelos presbiterianos. Porque eu nasci, porque estou aqui, e o meu futuro, quem poderá dizer? Enfim, era mais ou menos as mesmas 5 perguntas, né? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Ou para onde eu estou indo? Qual é a minha função? Quem sou eu? Então, Craig Hill definiu essas perguntas com 2 palavras sobre identidade e destino. As 2 coisas que é de mais importante na vida humana. Cada ser humano. Porque a verdade é que Deus estabeleceu, antes da fundação do mundo, o nosso desígnio aqui na terra. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Deus tem uma identidade para nossas vidas. Porém, o diabo também trabalha para que essa identidade seja deformada, para que essa identidade não seja formada corretamente. Aliás, para que o ser humano viva fora do propósito de Deus. Então, ele prepara muitas coisas na caminhada desde a concepção até a fase adulta. Então ele começa a trabalhar antes mesmo
e muitas vezes ele tem tido sucesso. E muitos neste mundo não sabem por que estão aqui, não sabem de onde vêm e não sabem para que estão aqui. E disse o Wesley agorinha que ele descobriu o propósito dele, o propósito que Deus tem para ele. É isso que é importante. É saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando a gente não anda de acordo, ou seja, a nossa identidade está ferida ou mal formada por várias coisas que acontecem no decorrer da vida, da formação da identidade, então acabamos não descobrindo ou não sabendo quem somos, ainda que intelectualmente a gente possa até achar que sabemos, mas a essência de quem de fato somos só se reflete dentro de nós. E aí não adianta a nossa mente dizer, sendo que lá na nossa essência é outra história. Então precisamos de fato estarmos atentos para que a gente possa, se não tivermos o privilégio de nascermos num lar funcional, numa família funcional, de não nascermos num lugar onde foi estabelecido princípios, valores, ensinado, enfim, por falta de conhecimento de Deus da parte dos pais ou das famílias antecedentes. Então nós temos o privilégio de sermos reconstituídos pelo próprio Deus. Por isso que ele fala assim: veja que grande amor nos tem dado, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos, porque aí começa uma nova história, talvez, que sobrepunha tudo aquilo que nós experimentamos erradamente na nossa formação. Mas, importante que a gente entenda, seja através da formação de família, quem somos, ou na formação da parte do próprio Deus, na reconstituição de Deus, quem somos, é muito importante na nossa caminhada para que a gente possa, de fato, realizar o propósito, né? E o propósito está ligado ao destino. Para onde estamos indo? E agora, para onde iremos nós? A ideia é, a gente precisa saber para onde estamos indo. Estamos fazendo acontecer aquilo que Deus sonhou para nossas vidas, ou nós estamos emaranhados nos nossos problemas de nascimento e crescimento e formação, a ponto de não realizarmos o chamado de Deus. Diz que, o Craig Hill diz que existem 3 qualidades que formam uma identidade, para formar uma identidade boa, para a gente ser um cidadão de bom caráter, digamos assim. E essas 3 qualidades é pai, ou pais, os pais, família e futuro. E aí diz que até 1840, antes de começar a Revolução Industrial, todos os filhos naquela época tinham pai, família e futuro. Havia uma estruturação na família, as famílias eram mais funcionais, isso há quase 200 anos atrás. Mas, de fato, até 80 anos para trás, ainda a maioria sabiam que eles tinham pai, eles tinham família, eles tinham futuro. Mas, nesses últimos 80 anos, digamos assim, há uma desestruturação e as famílias são muito disfuncionais. Porque o diabo conseguiu, através das ciladas dele, trabalhar e destruir
e desconstruir, na verdade, aquilo que Deus estabeleceu. Ele só não conseguiu mesmo porque Deus estabeleceu família como princípio, e os princípios, eles são valores fundamentais, eternos e imutáveis. Então o diabo tem muita dificuldade com tudo que ele faz para desconstruir de verdade totalmente as famílias. Mas ele tem trabalhado nesses últimos anos de uma forma muito pesada para querer colocar dentro das escolas todas as situações, tipo, para que a criança não saiba mais da sua identidade, não saiba se... Eles querem que as crianças decidam se quer ser homem, se o homem quer ser mulher, se a mulher quer ser homem. Então começam a trabalhar na mente das crianças, através da educação, enfim, de todas as coisas. E aí as famílias estão tendo um reflexo daquilo que eles mesmos foram também desconstruídos já, porque Efésios 6 diz assim que nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E ele diz que nós devíamos ficar atentos e revestindo de toda a armadura de Deus para não cairmos nas ciladas do diabo. E a cilada é a parte mais forte para o diabo. Por que isso? Porque desde que o diabo se rebelou, a gente não sabe quantos milhares de anos, ou 1000 anos, sei lá quantos 1000 anos, ou quem sabe na eternidade passada, quando o diabo se rebelou, ele trouxe 1/3 de anjos com ele. E esses são os seus agentes, que atuam hoje no império das trevas. Eu não sei quantos, só que eles não se reproduzem. Na década de 90, por exemplo, haviam 5 bilhões de pessoas na Terra. Hoje, alguns anos depois, nós já estamos com 8 bilhões. E o número de demônios são os mesmos. Então não teria como, talvez, o demônio ele ficar especificamente para um ser humano ali, pode ser que tenha, mas assim, o diabo mesmo em pessoa ficar, não tem como, entende? Mas ele então armou as suas ciladas para poder pegar as pessoas e não dar muito trabalho para ele, mas que essas pessoas ficam manietadas. Exemplo, vou dar só um exemplo aqui, mais comum. Quando Deus estabeleceu a família, Deus colocou os pais como os responsáveis para proteger os filhos. A autoridade dos pais protege a criança. Então, quando um pai, aliás, quando um casal, uma pessoa, um homem e uma mulher, se relacionam fora do casamento, por exemplo, e gera filhos, esses filhos nascem fora da cobertura da autoridade, porque eles quebraram um princípio. Quando o inimigo consegue fazer isso, ele já levou vantagem. E se porventura esse casal sejam casados legalmente e geram filhos, mas eles rejeitam o filho. A rejeição por parte de pai aos filhos dá legalidade para o diabo entrar na vida dessa criança, que é chamado, que não é um conceito, é de fato um espírito chamado espírito da rejeição. Quando o espírito da rejeição entra na vida de uma criança, ele já arma ciladas como se fosse uma teia de aranha para aprender a vida daquela pessoa na sua fase adulta, ou em vícios de jogos, de azar, ou em vícios de sexo, ou drogas. Então ele vai direcionar essa pessoa para ficar vulnerável nessa área aí, numa dessas áreas. E quando fica vulnerável, fica preso, então o diabo já não precisa se preocupar, porque essa pessoa já está na sua teia. É como a aranha, ela prepara uma rede, né, de teia. Quando cai uma caba ou cai algum inseto,
ele não se preocupa, ela deixa ele se debater, se cansar, aí chega lá e acaba de completar o trabalho. Então é assim que acontece na vida do ser humano quando ele está com espírito de rejeição. Tantas coisas vão acontecer, tantas desgraças, porque ele está preso a isso aí. Então é uma das formas que a gente pode chamar de cilada do diabo. O diabo arma uma cilada para as pessoas gerarem filhos para não serem, digamos assim, como se esse filho veio fora de tempo ou fora da época, fora daquilo que eles estavam planejando, ou eles queriam outro sexo. Tudo isso é uma forma de rejeição dos filhos. E essa pessoa então vai crescendo com esse problema que os pais deram legalidade, e ele teve então essa formação errada na sua identidade, e aí fica muito difícil até mesmo sentir o amor de Deus, porque há uma parede que é criada nesse sentido. Então, não tem como a pessoa ter uma identidade bem formada se ela foi uma das pessoas rejeitada pelos pais. Então, os pais, por isso é importante a presença paterna, a importância da família, a importância de direcioná-los para um futuro. Mas quando o diabo trabalha para desconstruir tudo isso, fica muito mais fácil para ele, então, estabelecer o seu plano. Então, assim como Deus tem um plano e um propósito para nós, e uma identidade, o diabo tem um plano e um propósito terrível para cada pessoa. Então, ele vai trabalhar para conseguir, e infelizmente consegue muitas vezes. Então, ao invés dos pais proteger os filhos, eles acabam destruindo o filho. Eu me lembro que em 2003, quando a minha esposa e eu fomos fazer veredas lá em Porto Velho, aí tinha naquela época, a gente tinha que voltar lá a fazer o Veredas 2, que era para nos tornarmos facilitadores, tinha que fazer um outro seminário, o seminário mais avançado. E nesse seminário eu me lembro que eu estava num grupo pequeno, e uma pessoa compartilhou, talvez eu já até falei aqui isso aqui alguma vez, mas esse homem compartilhou a experiência dele. Ele quando abriu a oportunidade para falar, ele disse: eu gostaria de contar a minha experiência. Ele estava ali no momento para ser curado. E ele fala assim que quando ele era criança, o pai dele morava no interior ali, tipo numa vicinal, e o pai dele então pegou o ônibus para ir para a vila, ou para a cidade, não sei, para fazer o rancho, para comprar o rancho e voltar. Então ele estava muito assim ansioso pela chegada do pai. Tipo, ele esperava que o pai trouxesse uma bala, um bombom, né? Como é de costume. Minha esposa sempre conta que quando o pai dela trazia um bombonzinho, era uma coisa assim que ela ficava muito feliz, aquilo marcou a vida dela. Então ele estava nessa expectativa da chegada do pai. Quando chega o ônibus, ele correu para lá. Ele sabia que o pai estava chegando. E aí, quando abre a porta do ônibus, o homem desce, bêbado, porre, e pegou um terçado e partiu para cima deles que ia matá-lo. E ele teve que se esconder no mato e ficar talvez uma noite lá, escondido, porque o pai dele decidiu matá-lo. Agora imagine o filho esperando o pai que trouxesse a ele algo, um agrado, né? E de repente o pai parte para cima dele para matá-lo. Que terrível trauma que isso é causado na vida de um filho. Por quê? Porque o pai era disfuncional, de uma família disfuncional. Também não tinha uma boa formação. Então o trabalho do diabo é desse jeito, para tentar e desconstruir a imagem, ou a imagem e a semelhança de Deus em nossas vidas, desconstruir aquilo que Deus quer que nós tenhamos como uma identidade. Quem sou eu? Então, quando a minha
a minha formação de identidade é quebrada na minha infância, adolescência, pré-adolescência. Isso, cada um de nós temos a nossa história. Cada um de nós temos o nosso passado e a formação de família, enfim. E a grande maioria tiveram disfuncionalidade. Então, imagine a situação. Então, Deus, ele estabeleceu princípios, para a formação das nossas vidas. Ele estabeleceu princípios, ele estabeleceu leis, e que a gente precisa como família hoje, voltar de fato para Deus, voltar de fato para os seus princípios, que são as veredas antigas. E aí, o que é veredas? Caminhos eternos, caminhos da eternidade. Isso é veredas antigas, caminhos da eternidade. E isso lá no hebraico é olam, que significa eternidade, ou caminhos da eternidade. E Deus diz que se nós andarmos por esses bons caminhos dele, acharemos descanso para a nossa alma. Isso está em Jeremias 6. Encontraremos descanso para a nossa alma. Então Deus, ele espera que nós voltemos para ele e pratiquemos o princípio, para que nós possamos ter descanso para a nossa alma. E aí eu estava vendo assim, e eu escrevi assim, o poder sobrenatural do salto. O que é isso? O Craig Hill, ele explicou que na faculdade, ele estudando, e aí quando ele estava lendo esse texto e meditando sobre ele, Deus fez ele lembrar de uma lei da física. Quando ele estava na faculdade, ele estava estudando, e ele lembrou, muito importante isso aqui para a nossa vida espiritual. Gostaria que você entendesse um pouquinho disso. Ele fala sobre a lei do salto, ou o poder sobrenatural do salto. Ele diz que quando um fio de tensão elétrica, de alta tensão, se colocar outro fio paralelo, um fio de cobre paralelo, não precisa um encostar no outro para que a energia passe para o outro. Só de andar paralelamente, numa certa distância, a energia passa para o outro. Isso é a lei chamada lei do salto. E aí ele estava dizendo que quando nós andarmos paralelamente aos caminhos eternos de Deus, estão entendendo? Sim ou não? Se nós humanos andarmos nos caminhos eternos de Deus, nós estaremos andando paralelo a Ele, e o poder dele vai saltar sobre as nossas vidas. Ou seja, nós vamos atrair esse poder e vamos poder manifestar o poder dele, porque nós nos aproximamos paralelo. Porque ele diz assim que se colocar um fio e colocar outro perpendicular, não acontece nada. Se um estiver vertical, o outro assim horizontal, não vai acontecer nada. Mas se colocar paralelo, vai passar essa energia. Então, o que é, de fato, o que o Wesley estava falando aqui hoje? Que ele decidiu de estudar a palavra, de orar, de servir a Deus, de viver para Deus. Então, isso significa andar paralelo aos princípios eternos de Deus. Andar paralelo às leis de Deus. Andar paralelo à palavra dele. Então, no caso, ler, estudar, meditar sobre a palavra, orar, andar com Deus, essa que é a ideia. Então o poder de Deus vem sobre a gente. Amém? O poder de Deus é automático sobre nós. E aí, é isso que Jesus Cristo, ele andava com Deus, né? Ele, aqui em terra como filho do homem, ele andava com Deus, e o poder de Deus se manifestava. Então ele começava a fazer milagres, curas e prodígios, sinais nessa terra. E assim ele disse que nós iríamos fazer, mas precisávamos permanecer em Deus. Isso é andar paralelo a Deus.
andar com Deus. Então isso é muito importante para que a vida do ser humano possa realizar, escute, os propósitos de Deus. Então Deus tem um propósito para cada um. Deus tem uma obra para cada um, mas não vai acontecer se não estiver nessa linha paralela. E o que acontece? Se nós temos uma identidade, um propósito, um destino, a gente deveria buscar andar nisso, porque não é automático. E aí, a questão é que se a gente anda com Deus, aí o poder se manifesta. Mas se nós estamos tentando viver uma vida cristã só por causa que a gente quer ir para o céu, então a gente deixa de cumprir o propósito aqui na terra. E o propósito, ela é muito importante. Então, por isso que é necessário a gente passar por cura interior, por libertação, trazer de Deus revelação para nós. E aí, nessa vida cristã, Deus diz assim, que ele diz, todo aquele que está no capítulo 11 de Mateus, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse cansaço do ser humano é porque ele está andando longe de Deus. Ele não está vivendo a identidade de Deus, não está vivendo com Deus. Então, ele se afasta, ele vive cansado e sobrecarregado. Aí Jesus disse, vinde a mim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então essa é a ideia, a gente se voltar para Jesus, porque Jesus ele veio para restaurar aquilo que o diabo estragou, né? Então ele veio para nos resgatar. Mas aí é um processo, como foi dito, é um processo, como foi dito o pastor Vandilson falou, processo de transformação. Aí se você não se destransformar, eu não vou julgar se você vai para o céu ou não, mas você não vai realizar o plano de Deus. Isso é real, porque você não vai ter o poder de Deus. Não tem o poder, não vai poder fazer. Se fizer, não vai acontecer. Como estão entendendo até aqui? Então é muito importante a gente se voltar para Deus, nesse sentido de nascer de novo, de repente. Que quando Deus, no seu projeto, já que o ser humano se afastou dele, Deus então enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que a gente pudesse ter uma nova vida, ou seja, nascer de novo. Esse nascimento de novo nos dá uma outra identidade de sermos filhos de Deus. Você vê ali no 1 João 3:1, veja que grande amor nos tem dado ou concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando você de fato tem a experiência do novo nascimento, você nasceu de novo, você teve essa experiência sobrenatural, você então sabe que agora você é filho de Deus. Sendo filho, você tem a identidade então de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tem uma nova vida, né? Um nascimento de novo. E claro, essa é a nossa experiência de ter uma vida em Jesus, uma nova vida. E aí nós então podemos dizer que de fato somos filhos. Então essa experiência de nascer de novo, para poder dizer eu sou filho ou filha de Deus, tem que ser muito real, porque se for apenas intelectualmente o seu nascimento, ou seja, você pensa que você é filho, você vai continuar sem uma identidade. Dentro de você ainda vai existir esse vazio. Mas quando você tem essa experiência que Deus passa a ser real na sua vida, mais do que palavra, você sabe que você tem a vida eterna. Então você é filho de Deus,
Você é herdeiro de Cristo, aliás, de Deus, e co-herdeiro com Cristo. Então, a partir daí você vai, na sua alma, vai deixar o Espírito de Deus te transformando, te mudando a sua identidade de pessoas que nasceu aqui nesse mundo, a sua identidade de quem você é de fato, para que você possa realizar as obras de Deus aqui nesse mundo. E Deus, então, será glorificado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e deixasse o Espírito de Deus agir no seu coração, que você possa ter certeza que você é filho de Deus, que você nasceu de novo e que você quer fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito para aquilo que Ele te fez nascer nesse mundo. Então o diabo ele tem uma mensagem na vida das pessoas, dizendo assim: você, quando a pessoa não tem a certeza da sua identidade, ele diz: você é inútil, você não é nada, você não presta para nada. Mas Deus diz: você é muito valioso para mim, você é muito importante e você pode fazer coisas grandiosas nessa terra, através do poder dele. Então, o que Deus fala é o que vale de fato. E a frase que reverendo Hernandes Dias diz para uma mulher: você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa que você é. Mas você é o que Deus diz que você é. E aquele hino da Ana Paula Valadão diz que Ele tem ciúme de nós, que Ele tem manifestado a graça dEle de uma forma tão profunda. Então, é importante que você se sinta amado por Deus. Se existe um bloqueio, uma parede que foi criada por causa da rejeição, e que você não se sente amado por Deus e não consegue ver Deus como Pai, esse é um momento que Deus pode romper isso, para que você sinta Deus como seu Pai, porque de fato é Ele que diz que Ele é seu Pai. Ele nos chamou de filhos, porque Ele nos gerou em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Ele nos gerou, então, que em nome de Jesus, o bloqueio que possa existir na alma, por disfuncionalidade da família, que hoje seja rompido em nome de Jesus, e que você possa quebrar essa barreira, que aliás, essa barreira seja quebrada, e você possa sentir o amor de Deus. Sentir, não só saber que Ele te ama, mas sentir o amor dEle por você. O amor de Deus é imensurável. Nós não podemos medir esse amor. Ele de fato lhe ama. Aonde o diabo odeia, tem inveja, tem ciúme, tem tudo de ruim, Deus ama os seus filhos e tem dado a vida dele por nós. Que o Espírito de Deus esteja ministrando no seu coração essa noite. Que você é filho, filha de Deus. Que você é amado dele. Você é especial, você tem uma missão a cumprir aqui na terra. Você tem valor.
Você tem valor para Deus. Você tem uma função para desenvolver nessa terra. Então, se o diabo tem te paralisado, ordena a ele que solte a sua mente, solte sua vida. Que em nome de Jesus seja quebrado toda a cadeia e corrente que prende a mente. E que você possa se sentir, de fato, uma pessoa por quem Deus deu o seu Filho. Não há maior amor do que isso, de dar a alguém a vida pelos seus inimigos. Receba aí aonde você está a manifestação através do Espírito de Deus. Sinta-se reconstruído em Cristo Jesus. Sinta-se amado pelo Pai Celestial. Se o Pai humano, o Pai biológico, sabe dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará tudo quanto pedirmos a Ele. Porque Ele ama mais do que um pai biológico. Deixe o Espírito de Deus ministrar no teu coração. Você é filho, você é filha de Deus. Deixa Ele ministrar daquilo que Ele tem para fazer através da sua vida. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vai suceder através da sua vida com Deus. O poder dele se manifestará porque você decidiu andar com Ele.